O tema dessa live de hoje ele é muito instigante. Cure sua vida. Então, para melhorar, eu coloquei assim uns pontos de interrogação. Como assim cure a sua vida? Porque você pode dizer assim, eu não estou doente, né? Não tenho nada, vou me curar de quê? Adorei o look, opa, maravilha. Obrigado, Keila. Não te engana com os filtros do Instagram, viu? Essa pele linda aí, né? Então, assim, eu não estou doente nem nada. Eu vou me curar de quê? Eu só estou sugerindo, né? Cure sua vida. Não estou dizendo que você está doente. Obrigado, Cândida. Boa noite, Zé Elvânia. Mas o que é que acontece? Olha, em 1946, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como um estado de completo bem-estar. Olha a definição, completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, ter saúde não é apenas a ausência de doença, a ausência de uma enfermidade. É ter um completo bem-estar físico, mental e social. Quem traz esse conceito é a Organização Mundial de Saúde. Então a gente pensa assim, e o que é um completo bem-estar físico? Oi, Dalila. É nós termos simplesmente assim um corpo que nos atende, que tem flexibilidade, não apenas que não tenha dores, mas que tenha flexibilidade, que tenha, né, um peso adequado para a sua estrutura e que seja um corpo flexível, que faça o que você precisa fazer, faça os movimentos funcionais do seu dia a dia. E um bem-estar físico-mental. Nós imaginamos que aí é um bem-estar onde nós não temos ansiedades, estresse desnecessários, tristezas sem motivos, né? E muito mais do que isso. Um completo bem-estar mental envolve a cura da nossa mente e das nossas emoções. E um bem-estar social envolve um bem-estar com a comunidade, com o outro, com os nossos relacionamentos. Então é muito amplo o conceito do que é uma saúde, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, o que é que acontece? Em 1998, surge para nós, nasce no mundo a psicologia positiva. Até então, nós tínhamos a psicologia tradicional, mas a psicologia positiva ela foi criada em 1998. É ainda muito recente. E como é que se deu a criação da psicologia positiva e por quê? Martin Seligman é um psicólogo americano e nesse ano ele tomou posse na APA, Associação dos Psicólogos Americanos. E quando ele tomou posse, ele foi revisitar o conceito de psicologia. Quais eram as funções, as missões da psicologia. E ele viu que eram 3. Oi, Robert, seja bem-vindo. Ele viu que eram 3 funções. Curar as doenças mentais, tornar mais feliz a vida das pessoas e identificar e cultivar talentos humanos. Então, o que é que acontece? Ele observou que até aquele momento a psicologia estava dando conta apenas da primeira missão, curar as doenças mentais, porque tornar a vida das pessoas mais feliz e identificar e cultivar talentos humanos, existia aí um gap, porque na visão dele, a psicologia tradicional não estava cuidando disso. Só para vocês terem uma ideia, no período de 1970 a 1999, foram publicados 2.745 artigos sobre felicidade e 69.316 artigos sobre depressão. Ou seja, eu tenho 2.000 artigos que falam de felicidade e eu tenho quase 70 que falam de depressão. Então era isso que o Martin Seligman dizia, que a psicologia
tratava de doenças mentais, mas não de fazer as pessoas felizes. Keilane, Júnia, Luana, sejam muito bem-vindas. Então, o que foi que ele fez? Ele viu que aí tinha um campo propício para ele atuar, que era criar uma psicologia, um campo da psicologia que tratasse de felicidade. Então ele chamou o Mihai Csikszentmihalyi, que tinha escrito um livro sobre flow. Flow é aquele estado de fluxo, é o que você faz assim, seguindo suas habilidades, seguindo seus talentos, dando conta de um desafio que você não vê o tempo passar. É uma vida em fluxo. Então ele chamou o Mihai, né, Csikszentmihalyi, e juntos eles criaram a psicologia positiva. Para quê? Com o objetivo de tornar mais feliz a vida das pessoas e com o objetivo de identificar e cultivar os talentos humanos. Então a gente vê que é uma missão, que é um objetivo que está de acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde não é apenas uma ausência de doença, é muito mais do que isso. É um completo bem-estar físico, mental e social. Então, se vocês precisam melhorar esse bem-estar físico, mental e social, comentam que eu estou querendo saber. Se você já tem, né? Isso é bem importante para a gente. Então, Martincelli me defende que a psicologia não é apenas o estudo da fraqueza e do dano, mas é principalmente o estudo das nossas forças, das nossas virtudes. Porque tratar não significa apenas consertar aquilo que está errado, né? Que está com defeito, mas sim cultivar o que nós temos de melhor. Ou seja, se eu tenho pontos fortes e fracos, mas muitas vezes é melhor que eu trate, potencialize os meus pontos fortes, aquilo em que eu sou boa, do que eu procure desenvolver um ponto fraco. Por exemplo, eu não sou boa em matemática. Então, eu não iria me beneficiar de estudar matemática, tentar ser um matemático, quando eu me dou muito melhor me comunicando. É melhor, então, desenvolver uma coisa que a gente já tem melhor. E isso vale para você. Se você tem pontos fortes e fracos, que todos nós temos, então, muitas vezes é melhor você potencializar algo que você já tem de bom, porque aí você fica excelente nisso e deixa aquilo que você não é tão boa assim para quem já tem uma habilidade. E aí eu te pergunto, você tem cultivado o que você tem de melhor? Você tem feito isso? Tem encontrado esse bem-estar físico, mental e social na sua vida? Você tem buscado ser a sua melhor versão? Ou ainda te instigando, será que você conhece a sua melhor versão? Será que você sabe realmente onde você pode chegar? Quem você nasceu para ser? Que lugar você veio ocupar nesse mundo? E que muitas vezes não está ocupando por conta de doença. Não é uma doença física que está te incapacitando, mas pode ser uma doença emocional, pode ser um medo que te paralisa, que te deixa na zona de conforto. Pode ser uma falta de foco nos seus talentos, de descobrir o que é que realmente você gosta de fazer, o que é que te apaixona, o que é que faz teu olho brilhar. Pode ser a falta disso. Então, na verdade, assim, para o nosso conceito, é uma doença. Precisa curar essa vida. E aí você pode perguntar assim, Nazildes, e você tem uma vida curada? E eu vou te dizer, não tenho. Por que não tenho? Mas eu tenho 3 coisas. Eu tenho a consciência de que precisamos curar, de que eu preciso curar minha vida. Eu estou no processo de curar, mas sei que isso é uma jornada. Então, curar a nossa vida é uma jornada. Ela tem um começo e vai ter um fim, mas o fim é quando nós cumprirmos, né, e subirmos no ônibus para fazer a nossa passagem. Aí é que nós teremos cumprido o propósito de curar a nossa vida. Só que muitas pessoas não estão preocupadas em curar a vida. Bem-estar físico, mental e social completo está no mundo do ideal.
Eu diria que sim, mas está no mundo do ideal, porque quando a gente coloca esse completo, realmente está no mundo do ideal, é um conceito. Mas está no mundo ideal que nós podemos perseguir, é a nossa meta. Mas é claro que, como ser humano, é como se nós fôssemos uma camada de cebola, a gente vai tirando uma, vai lapidando e outras vão aparecendo. Por isso que é um processo, é uma jornada, né? Está num conceito mesmo de ideia, mas é uma ideia, um ideal que a gente pode perseguir. Eu persigo isso, um bem-estar físico assim de não sentir nada. Isso é a minha proposta. Então, cuido do que como, do que faço. E o bem-estar mental também social. É ideal, mas é um caminho que a gente pode perseguir. Então, a psicologia positiva, ela nos ensina a trilha da felicidade autêntica. Até nós conhecermos a psicologia positiva, nós tínhamos um conceito de felicidade pelo senso comum. Felicidade é aquilo que fazia você se sentir bem. Muitas pessoas confundiam com a alegria, que é uma coisa mais momentânea e tal. Mas a psicologia positiva trouxe esse conceito do que é felicidade. Então ela diz que é uma trilha. Qual é o primeiro planalto, né? O primeiro plano dessa trilha? É a vida prazerosa. É quando nós atingimos a nossa maioridade, nossos 18 anos, que então nós estamos nesta vida prazerosa, nas emoções positivas. Não é uma vida prazerosa de buscar emoções negativas, nem de buscar vícios. Isso não traz felicidade a ninguém. Mas é de buscar emoções prazerosas, é o tempo do prazer, o tempo das paixões, que todo mundo vive e tem que viver. Então estamos em uma felicidade baseada no prazer. Tenho certeza que todos vocês passaram por esse tipo de felicidade. A felicidade dos primeiros amores, das primeiras conquistas. E só essas emoções positivas já basta para nos fazer felizes. Só que o que é que acontece? Isso é um patamar. Vai chegar um ponto quando a gente já tem ali pelos seus 30, seus 40 anos, em que esse tipo de felicidade só baseado nas emoções não nos encanta mais. Ela envelheceu. Então é quando nós já chegamos num outro patamar, num patamar de uma vida engajada. Que o que é uma vida engajada? É quando a gente se engaja em criar os filhos e realmente assim programar para que eles tenham um bom resultado na vida. É quando nos engajamos no nosso trabalho, em construir uma carreira, em subir numa hierarquia de uma empresa, em ter um negócio próprio. Então aí nós estamos nos engajando, deixamos aquela vida tão prazerosa e estamos nos engajando. Gente, vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, será um prazer responder, não me interrompe nada, fiquem bem tranquilas. Me digam se estão entendendo, se não estão. Então, nós chegamos na vida engajada, que é aquela vida que nos traz o flow. Nós estamos felizes em fazer aquilo, as coisas estão fluindo. Só que isso também vai passar. Tínhamos a emoções positivas, a vida prazerosa, estamos na vida engajada, mas segundo a psicologia positiva, né, do conceito do Martin Seligman, nós temos que subir para o último planalto, que é o chamado, é o nosso propósito, para que realmente a gente possa ter uma vida significativa. Então isso já vai se dar, para alguns dá mais cedo, para outros dá mais tarde. Então se a gente observar o que acontece na vida da maioria de muitas pessoas, não é? Principalmente agora em que as pessoas estão vivendo mais, a faixa etária do ser humano subiu, está vivendo mais tempo, como é que está a vida depois dos 60 anos, chegando aos 70 e mais para frente? Será que realmente está uma vida engajada, uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida em que você atende a um chamado? Boa noite, Lara, seja bem-vinda.
Aí muitas vezes não. Então é quando a gente vê tristeza, é quando a gente vê depressão, é quando a gente vê, né, tristeza, depressão. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes ainda estão naquele primeiro plano, no plano das emoções. Ou então estão na vida engajada, mas a gente já está subindo aqueles degraus, né? Na busca de um completo bem-estar físico, mental e social. Não podemos conseguir isso ficando só nas emoções prazerosas ou só na vida engajada. Precisamos subir para uma vida significativa. Então, quando a gente fala de curar sua vida, cure sua vida, nós estamos falando de percorrer essa trilha da felicidade. E então eu vou dar alguns passos para que a gente possa ir em direção a essa felicidade autêntica, em direção à cura da nossa vida. Boa noite, quem quiser fazer alguma pergunta, fique bem à vontade. Quero saber se vocês estão entendendo, coloca aí ok, se estão com a vida curadas, estou querendo saber. Então, quais são os passos assim bem simples que a gente pode visualizar para que a gente vá para a cura da nossa vida? Um dos que eu vejo bem interessante, e esse eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui comigo, é conhecer o seu estado atual. Fazer uma análise de como você está hoje. Para começar, uma vida em equilíbrio, ela tem várias dimensões. A gente aqui computa 11 dimensões. De que forma a gente desenvolve os pontos fortes que temos? Cândida, uma das coisas que faz a gente desenvolver os pontos fortes que a gente tem é se nós tivermos sonhos, se nós tivermos objetivo. O ser humano, ele tem que sonhar até o último dia da sua vida. Até o último dia da nossa vida nós temos que ter sonhos. Porque é um sonho que eu tenho, que eu vou me programar para realizar, vou ter metas, aí eu começo a ver que eu preciso desenvolver alguns talentos, porque não tem sentido eu desenvolver um talento para nada. Eu não teria entusiasmo, não teria motivação. Mas se eu tenho um sonho, por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito de vida de fazer a minha mensagem chegar a muitas pessoas, chegar a muitos lugares, atingir muita gente. Para isso, eu tenho que desenvolver vários talentos. Um deles, por exemplo, é fazer live, né? Entrar no mundo da internet, é fazer post para Instagram, é fazer vídeo, que eu não tinha habilidade para nada disso. Mas por quê? Porque eu quero que minha mensagem chegue longe. Então, na hora que você tem um objetivo de vida, aí você sente a necessidade de começar a desenvolver seus pontos fortes. Você esquece o que tem de fraco. O que tem de fraco você contrata outro para fazer e vai na busca de fazer o que você realmente tem de ponto forte. Então, conhecer o seu estado atual é muito importante, né? É muito importante você conhecer o seu estado atual. Porque o que é que acontece? Eu falei que nós temos 11 dimensões para a gente ter uma vida em equilíbrio. Mas tem pessoas que está ruim o relacionamento, terminou um relacionamento e é como se a vida dela se acabasse. Como se só existisse essa caixinha na sua vida, só o relacionamento. Ela não lembra de várias outras dimensões. Tem outras pessoas que acham que a vida se resume ao profissional. Se o profissional estiver ruim, então não tem, acabou tudo. E se a gente pensar bem, a gente tem várias outras dimensões. Então eu vou pedir que, à medida que eu for falando, vocês façam uma reflexão de como é que está a vida de vocês hoje, o seu estado atual, nessas dimensões que eu vou falar. Por exemplo, se você considerar a dimensão espiritual da sua vida, sem pensar em religião, sem pensar em credo,
mas em espiritualidade, em acreditar que existe algo maior do que você não é o centro do universo, que existe algo que criou tudo isso. Então, como é que é a sua conexão com quem criou tudo isso, com quem criou esse universo, com quem criou essa natureza, com quem criou você? É uma relação de confiança, assim, de saber que existe uma força maior que rege tudo isso, você confia, acredita ou não? De 0 a 10, que nota você dá para a sua questão espiritual? Eu, quando comecei a fazer esse exercício com a Érica, que eu sempre dou 10 para a minha espiritualidade, porque é uma coisa assim que eu trabalho muito, e há muitos anos, a Érica, minha filha, só ficava assim, injuriada, não acreditava que se pudesse ter 10 na espiritualidade. Então, se você tem também, fica tranquilo, dá 10. Se for verdade, dê 10. Então, de 0 a 10, dê tua nota. Olha aí, Zelvânia, 10, muito bem. Tem que ter coragem para botar um 10, né, Zelvânia? E com relação a parentes, parente é a sua família de origem. Que nota você dá para a sua relação com a sua família de origem? Pai, mãe, irmãos, o tipo de conexão que gera entre vocês, um poder contar com o outro em uma necessidade, em uma comemoração, em uma festa, e um apoiar o outro. De 0 a 10, que nota você dá para a sua relação com a sua família de origem? E com relação ao seu aspecto conjugal, você com o companheiro, com a companheira, e se você não é casado, com alguém que você ama, ou até com estar sozinho, como acontece essa relação 10 com a espiritualidade? Acreditar, viu, Cândida, que Deus está regendo tudo e que eu sou aqui um soldadinho de chumbo à disposição, pronta para qualquer momento fazer a viagem, pronta para ir sempre feliz, sabendo que aqui é tão bom como lá. É uma entrega realmente muito grande, total, mas é assim que eu me sinto. Então, como é que é a sua relação até em não ter alguém? De 0 a 10, quanto você dá para o seu aspecto conjugal? Olha, a Keilane deu 10, maravilha. E para a sua relação com os filhos? Como é que é a sua relação, esse sentimento de que está cumprindo o seu papel, que eles estão bem, né? Esse conjugal é 10. Joia, Marcelo, se não fosse, Marcelo ia cobrar, casado com a filha minha, tem que ter 10, né? Então, com relação a filhos, que nota você dá de 0 a 10? Como é a sua relação nesse aspecto? Então, a minha nota para a espiritualidade é 8. Ok? Tudo bem, Cândida. E o social? O social envolve o teu lazer, porque a vida não pode ser só trabalho, não pode ser só cuidar de filhos, de marido. A vida tem um social, tem um lazer. De 0 a 10, que nota você dá para o seu lazer? Quanto realmente você tem feito o que gosta, lido aqueles livros que você gosta de ler, deitado numa rede, ou tocado o seu violão, saído para conversar com amigos, confraternizar? De 0 a 10, quanto dá para o teu social? E para a tua saúde? Saúde é outro aspecto que eu dou 10 para a minha vida, graças a Deus, né? Agora a minha relação com os filhos é 10. KKK, Nalila, muito bem. Então, a minha relação com a saúde também, para mim, é 10, né? Escolho alimentos que me nutrem, bebo água, faço atividade física e não sinto nada. Meu bem-estar com a saúde, graças a Deus, é completo. E o servir? Esse aqui eu estou precisando melhorar. O servir assim, é o quanto realmente você beneficia a humanidade, as pessoas de um modo geral, sem ser os seus parentes, mas assim, quanto você devolve do que você recebe para a humanidade, para servir a quem precisa. De 0 a 10, como é que está o seu servir? E o intelectual? Livros que você lê, estudos que você pratica, está sempre com a sua mente ativa, procurando fazer algo. De 0 a 10, que nota você se dá? E para o seu financeiro, sabe? Aquela capacidade assim de o que ganhou, pagou as contas e ainda sobrou um pouco para guardar. Além de já ter doado lá no Servir, né? Meu Servir é nota 7, olha aí, Cândido, o meu é por aí, ou até um 6, Marcelo 7. O meu é de 6 a 7 ainda, gente, mas vai melhorar, viu? E o financeiro?
Aquela coisa, paguei as contas, o intelectual do Marcelo é 10, maravilha, muito estudo, show de bola. E o financeiro? Quem é que tem coragem de arriscar em o financeiro? Aquela coisa assim, paguei tudo, não estou devendo nada e ainda apliquei. Quem é que... Olha aí, Marcelo 8, Nazildes, você como sempre é linda. Ah, velho, que maravilha, uma coisa dessa eu faço live todo dia. E o profissional é assim, a sua empregabilidade. Se você hoje não estivesse fazendo o que você faz, com que facilidade você se recolocaria no mercado? De 0 a 10, que nota você dá? E por fim, o emocional, o teu equilíbrio emocional. Você ter o domínio das suas emoções. Sabe, não deixar que aquela raiva perpasse e sequestre a tua amígdala. Isso é ter controle emocional. Não deixar que a raiva ou qualquer outra emoção sequestre a tua amígdala. Aí eu te pergunto, se a gente estivesse fazendo uma roda com estas notas, né? Uma é 7, uma é 8, uma é 5, uma é 3, outra é 10. Essa roda giraria, profissional do Marcelo 11, emocional da Cândida 8, tá ótimo. Então, isso é uma análise criteriosa. A aula emocional é 8, equilíbrio 9. Léo, tá ótimo seu equilíbrio, graças a Deus. Então, se nós fizermos uma análise da nossa vida, do nosso estado atual, a Keilane 9, super legal. Gente, isso é muito importante, é tomar consciência de como nós estamos hoje. E ver que a nossa vida, ela tem várias dimensões. Então, não é o ideal, o equilíbrio, é que eu tenha boas notas e notas altas em tudo. O ideal é 10, mas claro que se eu não tenho 10, mas que eu vá me aproximando disso. Se eu tenho menos de 6, 5, aí já está uma nota que eu preciso trabalhar. Mas veja que se nós temos essa avaliação, primeira coisa que a gente vê é que a nossa vida tem várias dimensões. Então não é porque um setorzinho ali está ruim, que a minha vida está ruim, que é uma tristeza infinita, porque o namorado deu um bolo. Porque a vida tem muito mais coisas. É claro que tem setores que são muito importantes, relacionamento, financeiro, todos são importantes. Emocional, profissional, intelectual, tudo isso é importante. Mas aí agora, quem mais enxerga a gente com mais propriedade são os olhos do outro. É verdade, com certeza, porque nós refletimos aquilo que está dentro. Mas muitas vezes, Cândida, o outro nos enxerga com o olho dele. Ele vê na gente uma projeção do que ele é e não a realidade. Então, muitas vezes, se eu sou uma pessoa, por exemplo, avarenta, a projeção que eu faço do outro é que ele é uma pessoa avarenta. Se eu sou uma pessoa desconfiada, que eu não confio em ninguém, as pessoas com quem eu encontro, eu vou achar que elas também não são confiáveis. E isso não tem nada a ver com a pessoa. É a projeção nossa, o que nós somos, que projetamos no outro. E vemos no outro aquilo que está dentro de nós. Então, nós vimos o nosso estado atual. Gostei das notas de vocês, estão maravilhosas. Então agora é só você pegar aquilo que deu menos, deu 6, deu 5 e realmente trabalhar. É uma grande realidade, né, Dalila? Eu imagino que você esteja falando da projeção, mas é mesmo. Nós vemos no outro aquilo que está dentro da gente. Então, é pegar isso e trabalhar. Ah, minha saúde não está boa, minha saúde teve um 7. Não, eu tenho já que fazer uns exames de prevenção, eu tenho que colocar uma atividade física, procurar me alimentar melhor, porque a minha saúde é a prioridade. Esta avaliação interna nos remete à presença no presente, exatamente. Aí agora vem a parte melhor, que é o seu estado desejado. Nós avaliamos o seu estado atual para a gente curar a nossa vida. O nosso propósito aqui é a cura da nossa vida. E o nosso estado desejado? Aonde eu quero chegar? Porque se eu só olho para a minha vida hoje, muita gente nem olha para a vida hoje para analisar, aonde é que eu vou chegar? Como é que eu quero estar daqui a 3, 5 anos?
Aí o que é que eu pego? Eu pego esses mesmos pilares que nós analisamos agora e nós pensamos assim, daqui a 3 anos, como é que eu quero que esteja a minha saúde? Aí eu vou imaginar, não, eu estou aqui com 7, eu quero que a minha saúde receba 10. Como é que eu quero estar no servir? Servindo mais, devolvendo uma parte de toda essa maravilha que esse universo nos dá, devolvendo para quem precisa. Como é que eu quero que esteja o meu intelectual? E o meu equilíbrio emocional? Como é que eu quero que ele esteja? Então nós precisamos ter uma visão de futuro, de onde nós queremos chegar. Não basta eu saber como eu estou hoje, eu quero saber como eu estou hoje para eu poder analisar onde eu quero chegar. Quando eu falei a respeito do outro é porque muitas vezes uma pessoa se acha equilibrada, mas que as pessoas que vêm ao redor não veem a mesma coisa, com certeza. Isso acontece também. Por quê, Cândido? Porque às vezes a pessoa não se conhece, não tem um autorretrato de si mesma. Às vezes ela não tem um autorretrato, né? E a gente também tem que estar vendo que as pessoas estão o tempo todo mudando. Muitas vezes a gente cristaliza, né, a opinião e a gente não vê também que a pessoa está mudando. Mas acontece isso. Às vezes a pessoa se acha uma coisa, né, e na verdade não é nada disso, daquilo que ela está se achando. Você tem razão. Então nós precisamos ter uma visão de futuro, de onde nós queremos chegar. Então, eu quero que depois você pense em casa, faça qual é a sua melhor versão para cada um desses pilares da sua vida, para esses 11 pilares. Qual é a sua melhor versão? Qual é o seu estado desejado? Digamos que você viveu, chegou aos 90 anos, 95, aí chega aquele dia que a gente pega o ônibus, né? Passa pro lado de lá, né? Pode ser com 120 anos, você que decide com quantos anos você quer ir, né? Mas digamos que chegou o dia de fazer a viagem. Aí alguém vai ler o seu obituário positivo, aquilo que você fez, o legado que você deixou nessa vida. Imagina que seja um primo seu que vai fazer isso, né? Porque com 120 anos, muitos parentes mais próximos já viajaram, vai ser um primo. O que é que você gostaria que estivesse escrito nesse obituário positivo? O que é que você quer que esteja escrito lá, que a pessoa vai ler? Então, quando a gente pensa nesse obituário positivo, o que é que eu quero que o meu primo leia lá naquele palanque, quando eu estiver no ônibus para ir para o outro lado, direciona o que é que eu quero fazer da minha vida. Qual é o meu estado desejado, para onde eu estou indo, que legado eu quero deixar. Gente, isso faz sentido para vocês? Estão me acompanhando? Está todo mundo entendendo o raciocínio? Então, o que é que eu quero que você faça? Está aqui seu estado atual. Projeta teu estado desejado. Onde você quer chegar? Qual é o obituário positivo que você quer que seja lido na sua vida? E assim você direciona seu estado desejado. Pode ser para 3 anos, para 5, para 10, né? Você pode fazer um plano de longo prazo, mas a gente precisa ter uma visão de futuro. Meus amigos, minhas amigas, quem tem uma visão de futuro, quem realmente tem um estado desejado, e é um estado desejado interessante, porque senão ele não desejaria, né? Dificilmente vai ter tristezas profundas, né? Ficar deprimido. Por quê? Porque você tem um objetivo, você tem sonho. E aí, Cândida, tem como colocar os talentos em prática. Porque quando a gente quer realizar algo, a gente dá o primeiro passo, dá o segundo, dá o terceiro e o universo chega junto. E aí vai nos mostrando quais são os talentos que nós temos e vai mostrando para a gente desenvolver, nos colocando com as pessoas certas, com quem realmente pode nos ajudar. Então nós já vimos 2 pontos para a gente ir curando a nossa vida, que é conhecer o nosso estado atual e conhecer o nosso estado desejado. E eu vou te dar mais um, que esse é fantástico. É curar as nossas emoções negativas. Raiva, ressentimento,
medo, crítica, tristeza, solidão e tantas outras. Meus amigos, essas emoções negativas que muitos de nós cultiva, eu mesmo ainda tenho algumas delas, elas se alojam na nossa carne. E se a gente não tiver cuidado de tirar essas emoções daí, elas causam doença no nosso corpo. Muitas das doenças que nós temos são dessas emoções. Porque, por exemplo, a raiva, ela é uma força muito rápida que passa pela nossa vida. Quando a gente tem raiva, é tipo um foguete, aquilo dura pouquíssimos segundos. Mas o que é que fica? É a pessoa ficar remoendo aquela raiva. Fica remoendo, remoendo, remoendo. Já não é mais o impulso da raiva, é só remoer. Tem um propósito chinês que diz: um homem só envelhece quando... Então, a gente fica remoendo e isso vira um ressentimento. E aí, segundo a Louise Hay, isso causa a emoção de crítica, por exemplo. É algo muito destrutivo para a gente, que é porque a crítica é uma certeza que a gente não se ama. Então a gente se deprecia, a gente se critica, e isso causa padrões de artrite, de artrose e muita infelicidade na vida. Para vocês terem uma ideia, segundo os estudos, da psicologia positiva, da Bárbara Frederickson, que estuda emoções positivas, ela diz que nós precisamos cultivar 75% de emoções positivas para 25% de emoções negativas, num dia, para que a nossa vida floresça. Aí a gente pensa assim, mas 75% é pouco, tem 25% aí de espaço, porque as tristezas existem, os aborrecimentos existem, nós não podemos ignorar isso, eles existem, Então, a gente pensa que mas se você for anotar o padrão de pensamento, a gente tem cerca de 70 mil pensamentos por dia, a maioria deles inconsciente. Então, muitas vezes, a gente pensa que está pensando positivo, mas se a gente for olhar o sentimento, vê que não está. Mas esse é o caminho, nós precisamos curar nossas emoções negativas. É pensar assim, quando você acorda, o que é que você está pensando quando você acorda? Os lamentos substituem os sonhos, com certeza. Quem muito se lamenta não pode sonhar, não tem espaço. Então, quando você acorda, como é que você acorda? No que é que você está pensando? Você está feliz? Está pulando da cama alegre, satisfeito? E isso se mantém durante o seu dia? Porque é muito importante isso, de você conseguir manter esse padrão de florescimento. Porque, olha, se nós temos 50-50, isso já é doença. Metade negativo e metade positivo. Se isso descer mais ainda, aí é patologia mesmo. Então, para que a gente floresça, 75% é um nível ótimo de você ter essas emoções negativas curadas. Aí, claro, deixa um espaçozinho, para uma negatividade, porque existem os fatos da vida e é normal a gente se sentir triste quando acontece algo que realmente leva a uma tristeza. É normal sentir estresse, é normal sentir ansiedade, mas não é normal nem desejável que isso preencha grande parte do teu dia. Então, fica atento a esse percentual. E eu estou te dizendo que precisa muita atenção, porque não é tão fácil assim. Sou muito positiva apesar das adversidades. Com certeza, Júnior, sei disso, você é mesmo. E é por isso que é tão linda e cheia de amor. O homem só envelhece quando os lamentos substituem os sonhos. Que coisa interessante, Por isso, Cândida, que nós precisamos sonhar até o último dia da nossa vida. Eu digo que a gente precisa sonhar e trabalhar até o último dia. Aí pronto, quando a gente passar, alguém aqui fica e realiza os nossos sonhos. E tem outro ponto muito interessante, que é a gente desenvolver a autoaceitação. O amor próprio. A gente começa se aceitando. Quando eu atendia muito individual, que hoje eu quase não atendo mais, pessoas individuais no coach, estou finalizando
os processos que tenho e não pretendo mais atender individualmente, mas eu passava um exercício para as pessoas que era assim, 500 vezes ao dia eu me aprovo, só isso, eu me aprovo. Fez qualquer coisa, vai se criticar, eu me aprovo. Qualquer coisinha, eu me aprovo, eu me aprovo, eu me aprovo, assim, passa a semana inteira, 500 vezes, a pessoa volta diferente. Por quê? Porque vai se criticar, eu me aprovo. Porque a crítica não leva a nada, gente. Então, eu me aprovo é você desenvolver a autoaceitação por você, que é o passo primeiro para você desenvolver o amor próprio. Porque se a gente não aceita, como é que a gente vai desenvolver o amor próprio? Não tem como, né? Primeiro, tenho que me aceitar para poder desenvolver o amor próprio. E o quinto passo para você chegar nessa cura das suas emoções é você ter um propósito de vida, né? Para poder você usar os seus talentos e cultivar um estado de recursos, né? Porque quando a gente realmente tem um sonho, quando a gente quer colocar algo, a gente desenvolve esse estado de recurso, esse estado de realmente a gente querer, né, fazer, querer realizar. Porque uma das coisas que a trilha da felicidade autêntica fala é que o ser humano precisa realizar. Ele precisa de duas coisas que são essenciais na sua vida: cultivar relacionamentos. Porque no final das contas, são os relacionamentos que fazem o ser humano ser feliz. Ele precisa de relacionamento e de realização. A gente precisa realizar, a gente precisa fazer algo, precisa deixar a nossa marca. Então, os 2 R chega, é fácil da gente decorar: relacionamentos e realizações. Precisamos fazer isso para que a gente possa realmente estar feliz com a gente mesmo. Colocar esses talentos lindos e maravilhosos que Deus colocou aqui pra gente neste planeta. Então, gente, se vocês tiverem pergunta, coloca que dá pra gente dar uma respondida. Então, nós falamos que está doente, não estar doente é diferente de ter saúde. Apenas não estar doente, apenas não ter uma enfermidade, não significa ter saúde. Ter saúde é um bem-estar completo, físico, mental e social. O conceito é da Organização Mundial de Saúde. Então, é muito mais do que não estar doente, né? E ser feliz é muito mais do que a gente ter uma alegria passageira, do que a gente ter um sorriso no rosto, que às vezes não é um sorriso autêntico, que vem de dentro. Curar sua vida significa curar suas emoções, curar suas crenças limitantes, significa desenvolver os seus talentos, significa buscar um propósito de vida, como identificar se uma enfermidade é algo relacionado a sentimento. Keilane, minha amiga, é o seguinte: segundo a Louise Hay, pelo estudo que ela fez e que isso já foi comprovado, né, no nível científico, cerca de 90% das doenças que as pessoas têm, elas são por padrões de sentimento. São sentimentos que a pessoa abrigou, de raiva, de ressentimento, de medo. Tem muitos padrões associados ao medo, à crítica. São relacionados ao medo, 90%. 10% fica, porque muitas vezes as pessoas nem aceitam, nem conseguem fazer a relação, ou então por outras causas. Então, o comum é que as nossas doenças sejam atribuídas a sentimentos. Por exemplo, uma coisa que não é doença, mas que chega a ser doença, que é a gordura. A gordura é um padrão mental de busca de proteção. A pessoa precisa se proteger e cria uma capa no seu corpo. Essa capa de gordura é uma capa de proteção, uma proteção contra um abandono que a pessoa tem, que a pessoa tem medo, que a pessoa já viveu. Então, a maioria das doenças são relacionadas a padrões de sentimentos.
Se você depois, Keilane, quiser saber alguma específica, passa um zap que eu mando, né, relaciono o padrão. A Louise Hay tem um livro, Cure Seu Corpo, que ela relaciona as doenças com os padrões, e a gente tem outras fontes de pesquisa, mas a grande maioria quanto mais se estuda, mais a gente vê que os padrões de doença têm a ver com os sentimentos que nós armazenamos. Okay? Isso não é brincadeira mesmo, isso é bem sério. Então, quanto mais nós curarmos as nossas emoções, mais saudáveis nós seremos, né? E isso, claro, envolve cuidar da alimentação, porque, como eu já disse, a gordura é uma capa de proteção. Então, quando a gente começa a ter consciência disso, começa a mudar os hábitos. Vou passar uma mensagem. Joia, manda dizer que eu pesquiso bem direitinho e te dou uma resposta. Então, eu falei que a gente precisa, né, conhecer o nosso estado atual, projetar o nosso estado desejado, ter uma visão de futuro, né, para que a gente possa saber aonde a gente quer chegar e nesse processo ir curando a nossa vida, curando as nossas crenças limitantes, sentimentos de rejeição que nós temos ainda antes do nascimento, ainda na gravidez, sentimentos de abandono que nós podemos ter na primeira infância. E não precisa que os nossos pais tenham nos abandonado, precisa que nós tenhamos no sentido assim. Isso pode ter sido no berço, chorando, tu queria comer e a pessoa simplesmente te trouxe água, ou tu queria água e a pessoa te trouxe comida. Isso mas pode dar na pessoa uma sensação de abandono, e tudo isso depois vai se transformar em emoções que a gente precisa curar. E não tem nada errado, tá tudo certo. Nós temos as experiências que nós viemos para a gente desenvolver, para nós podermos aprender e nos curar. Então, cada um tem a experiência que tem, não tem nada errado, está tudo certo. A gente está onde está pelas experiências que a gente viveu. Eu costumo dizer pelas moedas que nós recebemos. E a nós só cabe ser grato por essas moedas, porque é ela que está proporcionando a nossa evolução. Porque sempre que nós vamos em busca de algo para melhorar a nossa vida, para melhorar nossas emoções, para melhorar a nossa saúde de um modo geral, nós estamos indo em direção a uma cura. E o amor próprio, gente, é a raiz de tudo. O amor é a força mais poderosa que existe, e não existe o amor ao outro sem existir o amor próprio. É uma ilusão a gente pensar que a gente consegue amar o outro sem a gente amar a si mesmo. Por quê? Porque é amar o próximo como a si mesmo. Se nós não sabemos nos amar, nos respeitar, esse amor que a gente sente pelo outro é um projeto, a gente está aprendendo. Mas quando a gente aprender a se amar verdadeiramente, aí sim, a gente vai conseguir amar o outro. E a depressão também está relacionada ao sentimento. Cândida, o que é que acontece com a depressão? A depressão, ela está sim relacionada com o sentimento, mas ela chega a um ponto que ela atinge mesmo a química do cérebro. Os neurotransmissores de serotonina, de dopamina, eles ficam alterados, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que nós vivemos no corpo, altera a nossa mente. O que nós vivemos na mente altera o nosso corpo. Nós somos sistêmicos, então quando altera a química. É por isso que a depressão ela tem que ser curada com medicação. Por quê? Porque ela atinge a química do cérebro. O cérebro deixa de produzir algumas substâncias que são essenciais, né? Uma delas é a serotonina, que é quem traz a alegria, a satisfação para a nossa vida. Então, precisa estar relacionada, mas é muito mais, porque a química do cérebro está alterada. Então, meus amigos, eu estou olhando aqui para o relógio, o tempo passa e eu preciso me despedir para poder deixar essa live salva. Então, me acompanha. Amanhã eu vou fazer uma live, vou fazer uma live com uma amiga, vai ser bem interessante, me acompanha lá, vou postar o cartaz. E sábado, 10 horas da manhã, a gente vai estar fazendo uma live especial e vai estar lançando o Cure Sua Vida. Eu conto com todos vocês, ok? Beijo no coração, depois comenta se você gostou dessa live, se ela foi útil.
compartilha. Se você ainda não me segue no Instagram, passa a me seguir. Estou precisando que você me siga, estou lhe pedindo. E bota os coraçõezinhos aí, porque eu vou encerrar para o Instagram entender a relevância desse assunto e dessa live. Beijo no coração e até amanhã e até sábado.